Programas de biocombustíveis no mundo. Deixa eu ver. Existe aí, nessa consumo do petróleo em escuro, né? E mandatos vigentes. O que são mandatos? Que a gente chama de mandatos são mandatos para misturar etanol na gasolina. Tá? E isso tem em várias partes do mundo também, um número crescente, inclusive, de países fazendo isso. Ops. E os que não têm estão discutindo se vão ter. Tá? Principalmente depois da convenção o ano passado do clima em Paris, vários países estão pensando, né, tratando dessa questão para lidar com a descarbonização do setor de transportes no mundo. Né? Essa produção mundial vem crescendo desde o começo dos anos 2000 aí até 2016 e o comércio representa muito pouco. Então vocês veem que é uma produção muito para mercado interno. Para os Estados Unidos é isso, para o Brasil é isso, e os dois juntos produzem mais de 70% do etanol do mundo. Né? E a maior parte é de consumo interno. Então você tem um comércio muito pequeno, que poderia melhorar muito. E seria muito bom, inclusive, do ponto de vista de segurança energética. Porque se quebra a safra num país, não vai quebrar em todos os países ao mesmo tempo. Se quebra a safra de cana-de-açúcar, tem o milho. Mas se você tiver países na América Latina produzindo etanol de cana, ou na África, isso é uma cultura tropical. Então, temos que olhar o paralelo, e pode ser uma opção, né, de investimento na África com transferência de tecnologia e que poderia melhorar um pouco esse comércio e a segurança energética vindo de comércio internacional. Do lado do uso, hoje você tem 250 modelos flex no mercado. Tá? Esses carros não são só produzidos no Brasil. No México tem a produção, na Argentina tem produção, na Alemanha tem produção, na Suécia tem produção. Eles vêm para o mercado brasileiro, mas eles são produzidos lá. Ou seja, eles estão desenvolvendo tecnologias nos países de origem dessas montadoras, exportam para o Brasil, vão ser desenvolvidos, aprofundados, essa tecnologia melhorada no Brasil, mas o fato é que 16 fabricantes de automóveis e de duas de motos hoje tem versões flex para os seus veículos. Tá? E o Brasil tem hoje 25 milhões de carros aí flex. Né? 25 milhões representa praticamente 70% da nossa frota. E 90% do fluxo, carros novos. Né? 90% são vendidos na forma flex. Em moto é bem menos, tá? Só 30% aqui que é flex, mas também crescendo. Preços. Como é que funcionam os preços nesse mercado? Eu comentei com vocês que na época, nos anos 70, você tinha uma fortíssima intervenção estatal, que foi reduzida aí nos anos 90 em termos de cotas, comercialização, o que eu exporto, o que eu importo. Houve uma desregulamentação que pegou todo o setor sucroenergético, mas pegou também toda a economia brasileira. Né? O que aconteceu nos anos 2000 foi o lançamento do carro flex e uma valorização desse combustível no mundo pelo próprio Brasil. O Brasil saiu pelo mundo dizendo, olha, eu vou abastecer o mundo com etanol. Então venham para o meu mercado, porque eu vou ser Arábia Saudita do etanol. Essa frase era o que se usava efetivamente. O Brasil vai ser a Arábia Saudita do etanol. E aí o que se passa com o lançamento do carro flex e com essa comunicação mostrando empenho, principalmente do governo, em relação ao etanol, chegaram aqui muitos novos investidores, conhecidos do Brasil, conhecidos no mundo, mas que não atuavam na área do etanol. Por exemplo, as tradings de commodities agrícolas, do tipo Bunge, Dreyfus, ADM,
em todas essas, Cargill, né? Elas vieram para o Brasil para investir na indústria de cana-de-açúcar. Elas já atuavam no Brasil como traders de commodities agrícolas, mas não eram produtoras de etanol ou açúcar, embora comercializassem etanol e açúcar, né? Então, várias das usinas que eram de famílias tradicionais da área de cana-de-açúcar foram transferidas para multinacionais, para o capital estrangeiro, principalmente para traders, mas não só para traders. Por exemplo, a British Petroleum também comprou usinas de cana-de-açúcar no Brasil, a Shell comprou várias usinas de cana-de-açúcar no Brasil, hoje ainda ela está aqui e produz junto com a Raízen, né? Vocês têm uma combinação aí, Cosan, Raízen, que são os maiores produtores, inclusive, de etanol no Brasil, hoje é partner, sócio da Shell. Então, mudou muito o ambiente competitivo das usinas de cana-de-açúcar, desse produto, dentro do Brasil. Então, uma desregulamentação e um grande investimento no começo para o meio aqui dos anos 2000, por investidores internacionais e alguns nacionais, tipo Brenco, era uma empresa nacional. Tá? O que aconteceu aqui? Qual era a regra do jogo que estava, deixa eu ver, até se eu, de vez em quando eu tiro uns slides, depois na hora eu sinto falta deles. Mas o que era a regra do jogo no momento desse investimento? Nós estamos aqui mais ou menos 2002, tá? Um discurso de livre, aliás, discurso não, uma lei que diz que combustíveis no Brasil tem preço livre, é formado no mercado, tinha um incentivo, ainda que pequeno, de IPI ao carro flex, um desenvolvimento rápido do carro flex, uma aceitação muito rápida do consumidor que foi para o carro flex, né? Fazendo uma opção por etanol, se valesse a pena. Então, o preço relativo entre gasolina C na bomba, só um parênteses, gasolina C é formado de gasolina A, que é a gasolina pura, com mistura de etanol vira gasolina C. E essa mistura pode variar de 18% até 27,5%. Tá? Então, o ambiente institucional era de um mercado relativamente livre, uma infraestrutura bastante abrangente com etanol pelo Brasil inteiro, para você adquirir, que foi uma coisa desenvolvida lá nos anos 70, que se tornou mandatório, obrigatório ter essa infraestrutura nos postos de gasolina, né? E ainda por cima existia um imposto sobre a gasolina, que na verdade é chamado contribuição sobre oh meu Deus, me fugiu isso aqui eu falo todo dia, de repente me deu um branco. A contribuição sobre o domínio econômico, de intervenção sobre o domínio econômico. Tá? Então, era uma contribuição que pode ser aplicada sobre qualquer combustível, dentro de certos limites que estão na lei. Essa CID, aliás, está na Constituição, não é nem na lei, na Constituição. E ela pode incidir sobre o etanol, sobre a gasolina e sobre o diesel. Tá? Ela nunca foi diferente de zero para o etanol. Isso é uma sinalização de que você, em termos de política pública, dá uma preferência pelo combustível etanol por várias razões, seja por abastecimento, porque é produzido no Brasil, porque é verde, porque reduz emissões, enfim, por várias razões eu posso ter um imposto que beneficia relativamente o etanol. Depois eu entro melhor nesse assunto. Mas essa CID existia sobre a gasolina, sobre o diesel e zero sobre o etanol. E ela era de 28 centavos de real por litro em 2002. Tá? Bom, então preço livre, imposto diferencial, liberdade para importar e exportar, inclusive nos Estados Unidos foi feito um trabalho que reconheceu isso. Então você tem vamos dizer, um ambiente de regras do jogo que favorecia o investimento, e o investimento veio com força. Né? A gente praticamente multiplicou por 10 a produção de etanol. E aí, aqui tem dois preços que eu estou mostrando para vocês. Um preço líquido
recebido pela refinaria de petróleo que produz gasolina, tá? A. E aqui o preço com o imposto. Tá? Então aqui você tem um preço com imposto e aqui você tem o preço sem o imposto CID. Ainda tem outros impostos que incidem sobre a gasolina e sobre o etanol. Por exemplo, o PIS/COFINS, que é uma contribuição previdenciária. Tá? E que também é diferente entre a gasolina e o etanol. Bom, o que aconteceu aqui? Apesar da coisa estar indo muito bem, obrigada, quando chega em 2008 você tem a crise financeira internacional. E aí você tem uma brecada geral dos negócios, né? Um aumento de taxa de juros importante, decorrente. E o que se toma como regra na área de combustíveis, que é uma área muito sensível, seja para a inflação, seja para a divisa, né, seja do ponto de vista da imagem para o consumidor, é que os preços que estavam aqui já estabilizados por questões de oferta, de repente com o choque eles se tornam congelados. E aí por política pública mesmo, simplesmente por influência nas decisões da Petrobras de formação de preço. Tá? Então nesse período aqui você tem preços que são congelados, ok? Veja o seguinte, nesse período aqui há um aumento de preço para a refinaria, então para a Petrobras ela recebe um reajuste, vamos dizer, de preço. Porém, o que se faz? Se reduz a CID de tal maneira que o consumidor não sinta esse aumento de preço. Tá? Qual é o subproduto dessa história toda? É o seguinte, quem compete com a gasolina, como o etanol hidratado, ele tem um teto que é o preço da gasolina. Descontado, vamos dizer, a performance energética do combustível. Então o combustível etanol, ele tem um consumo maior do que o da gasolina. Então quando eu vou comparar os preços, eu tenho que dar um desconto para a performance menor do combustível que gasta mais. Então tem um número mágico no mercado, é meio mágico porque é uma média de coisas que tem muita variação, que é 70%. Então o etanol rende 70% do que rende a gasolina. Tem uma perda energética de 30%. Portanto, o preço, para valer a pena, se ele for igual, não vale a pena. Então, para valer a pena, eu tenho que ter, no máximo, o etanol hidratado tem que custar, no máximo, 70% do preço da gasolina. E isso fica um teto, porque é meu substituto perfeito, descontada a questão energética, é um substituto direto da gasolina. Então, toda a formação de preço da gasolina vai afetar diretamente o etanol hidratado. E o etanol anidro? O etanol anidro é uma mistura. Então, um é substituto e o outro é bem complementar. Porque eu tenho mistura de 27% na gasolina. Nessa época tinha aí 22%, que é vamos dizer, sempre a referência, entre 22 e 25%. Então, na mistura com a gasolina A, que vira gasolina C, o etanol anidro é complementar à gasolina. Aumenta a demanda por gasolina, aumenta por anidro junto, porque é obrigatória a mistura. Tá? E se sobe o preço da gasolina na bomba, eu posso subir também para o produtor de anidro, né? Porque eles são complementares. Então tem uma esquizofrenia do setor que ao mesmo tempo eu sou um substituto e ao mesmo tempo eu sou um complemento. Ocorre que houve um desenvolvimento de regras informais, isso não é uma regra formal, mas se torna quando se faz contratos de fornecimento de anidro para as distribuidoras, que são as distribuidoras de combustível que tem que fazer essa mistura. Né? E nos contratos de compra com produtores se criou uma regra informal que foi para os contratos, e portanto se torna uma regra privada formal, que o anidro tem como referência o preço do hidratado. Ele tem um custo maior de produção.
porque ele tem uma etapa de retirar a água desse etanol, né, que aumenta o custo do hidratado. Então, o que se negocia? Um prêmio sobre o preço do hidratado. E desse jeito se conectou como substituto, com uma lógica de produto substituto, o anidro também. Ok? Por isso que eu digo, regras do jogo são coisas muito importantes, inclusive para permitir o investimento em situações de incerteza, desde que a regra seja estável. Se ela for cambiante, aí, mutante, aí ela aumenta a incerteza. Tá? Então, o que aconteceu nesse período? Esse controle de preços passou para etanol. Não tem escrito em lugar nenhum que tem congelamento na gasolina, mas teve. E teve mudança desse imposto aqui, que foi zerado em julho de 2012. Portanto, a diferença tributária a favor do combustível etanol, ela desapareceu do ponto de vista de CID. Então, uma mudança, mais uma vez, na regra do jogo, no ambiente institucional. Tá? O que acontece aqui? Além disso, tem toda a crise financeira. Estava no momento de alavancagem das usinas, porque novos investidores entrando, um aumento de capacidade muito rapidamente, crescendo. Então, taxas de juros para o setor também começaram a crescer. Então, você tem um choque de custo e, ao mesmo tempo, você tem um congelamento do preço do seu produto principal. Crise, né? Crise. Não tem outra coisa que não fosse crise. E aí, claro, que a lei de Murphy daí também opera, né, para o ambiente institucional. E você tem aí alguns anos de clima muito errático. Ou chove demais, ou faz seca demais, ou a chuva atrasa, ou a chuva adianta. E tem essa questão para os produtos de agronegócio são fundamentais. Só que tem uma relação entre investimento e distúrbios climáticos. Quer dizer, quanto mais velho for um canavial, quanto menos investimento eu colocar na parte de produtividade agrícola, mais eu estou sujeito aos efeitos do clima. Né? Então ele magnifica o resultado. Então a crise veio por todos os lados, do ponto de vista climático, do ponto de vista do controle de preço, do ponto de vista do endividamento das usinas que estavam num processo de crescimento de capacidade. Então isso tem uma mudança, né, nas regras do jogo muito importante e que vai gerar uma tremenda de uma crise para o setor.